Ok, então, boa tarde, né, para todo mundo. Vamos ao estudo do livro Ponto Final. Nós estamos ainda em Kardec, em Bordeaux, né? Estamos naquela parte da carta do Dr. Sabot. A gente vai retomar a leitura, né? A gente fez uma parte fez a leitura semana passada, mas o pessoal falou que queria dar uma relida para a gente tirar algumas dúvidas que ficaram. Alguém tem alguma dúvida específica em algum ponto que queira já falar ou a gente segue na leitura? Não, né? Então eu vou ler um pouquinho. Aí. Então é no parágrafo anterior à carta, né? Na sequência, fala a Kardec das mensagens surgidas por meio do Dr. Sabot, assinadas por espíritos superiores, a partir de evocações por eles. Sabot e Rustang, feitas destacando-se as impressões relevantes que o conhecimento da reencarnação deixou nele. Acompanhemos. Então vamos lá. Interrompam qualquer coisa, tá? O Sr. Sabot remeteu exatamente o resultado de nossos trabalhos obtidos a título de ensinamento por evocações ou por manifestações espontâneas dos espíritos por espíritos superiores. Experimentamos tanta alegria e surpresa quanto a confusão e humildade quando recebemos esses ensinamentos tão preciosos e verdadeiramente sublimes de tantos espíritos elevados que vieram visitar-nos ou nos enviaram mensageiros para falar em seu nome. Ó caro Senhor, como sou feliz por não mais pertencer, pelo culto material, à terra que agora sei não ser para os nossos espíritos senão um lugar de exílio. A Ju comentou alguma coisa sobre esse aspecto do termo exílio, né? E ela analisou, eu também concordo com ela, que esse exílio que ele fala aqui na Terra não é em cima daquela noção de queda, de castigo, de nada. É exílio porque está preso ao corpo, né? O espírito fica preso ao corpo, limitado, contido ali. Não interessa que espírito é, né? Mesmo os superiores, eles ficam contidos no corpo. Então vamos lá. Agora sei não ser para os nossos espíritos senão um lugar de exílio, a título de provas ou de expiação. Novamente, apliquem aí a ressignificação dos termos, né? Provas ou expiação. Expiação como escolha das provas pelo espírito. Como sou feliz por conhecer e ter compreendido a reencarnação, com todo o seu alcance e todas as suas consequências, como realidade e não como alegoria. A reencarnação, essa sublime e equitativa justiça de Deus, como ainda ontem dizia o meu guia protetor, tão bela e tão consoladora, desde que deixa a possibilidade de fazer no dia seguinte o que não podemos fazer na véspera, que faz a criatura progredir para o Criador, esta justa e equitativa lei. Segundo a expressão de Joseph de Maistre, na evocação de seu espírito, que fizemos e que recebestes a reencarnação que é, segundo a divina palavra do Cristo, o longo e difícil caminho a percorrer para chegar à morada de Deus. Agora compreendo o sentido destas palavras do Cristo a Nicodemos. Sois doutor da lei e ignorais isto? Hoje que Deus me permitiu compreender de maneira completa toda a verdade da lei evangélica, eu me pergunto como a ignorância dos homens, doutores da lei, pôde resistir a este ponto à interpretação dos textos. Produzir assim o erro e a mentira que engendram e alimentaram o materialismo, a incredulidade, o fanatismo ou a poltronaria. Deixa eu admitir alguém aqui. Eu me pergunto como esta ignorância, este erro, puderam produzir-se,
quando Cristo tivera o cuidado de proclamar a necessidade de reviver, dizendo: é preciso nascer de novo. E por aí a reencarnação como o único meio de ver o reino de Deus, o que já era conhecido e ensinado na terra, e que Nicodemos devia saber: sois doutor da lei e ignorais isto. É verdade que o Cristo acrescenta a cada passo, que os que têm ouvidos ouçam, e também: têm olhos e não veem, têm ouvidos e não ouvem, e não compreendem. O que pode aplicar-se aos que vieram depois dele, bem como aos de seu tempo. Ele parece que é um cara bem religioso, né? Devia ser católico, alguma coisa, e está se esclarecendo. A impressão que me passa sempre é essa, né? Está se esclarecendo contra as verdades, né? Da reencarnação, de voltar e tudo mais, né? Eu disse que Deus, na sua bondade, me recompensou por nossos trabalhos, até este dia, e os ensinos que permitiu-nos fossem dados por seus divinos mensageiros, missionários devotados e inteligentes junto aos seus irmãos, segundo a expressão do espírito de Fenelon, para lhes inspirar o amor e a caridade para com o próximo, o esquecimento das injúrias e o culto da adoração devido a Deus. Compreendo agora o alcance admirável dessas palavras do espírito Fenelon, quando fala desses divinos mensageiros. Viveram tantas vezes que se tornaram nossos mestres. Agradeço com alegria e humildade a esses divinos mensageiros, por terem vindo nos ensinar que o Cristo está em missão na Terra para a propagação e o sucesso do Espiritismo. Essa terceira explosão da bondade divina para cumprir aquela palavra final do Evangelho: unum ovili et unum pastor. Eu tinha notado isso, mas eu não guardei aqui. Por nos ter dizer: não temas nada, o Cristo, por ele chamado Espírito da Verdade. A verdade é o primeiro e o mais santo missionário das ideias espíritas. Essas palavras me tinham tocado vivamente, e eu me perguntava: mas onde então está o Cristo em missão na Terra? A verdade comanda, conforme a expressão do espírito de Marius, bispo dos primeiros tempos da Igreja, essa falange de espíritos enviados por Deus em missão na Terra, para a propagação e o sucesso do Espiritismo. Que suaves e puras satisfações dão esses trabalhos espíritas pela caridade feita, com auxílio da evocação, aos espíritos sofredores. Que consolação se acha em uma comunicação com os que, na terra, foram nossos parentes ou nossos amigos, em saber que são felizes ou aliviar-lhes o sofrimento. Que viva e brilhante luz lançam em nossas almas esses ensinos espíritas que, ensinando-nos a verdade completa da lei do Cristo, dão-nos a fé por intermédio de nossa própria razão e nos fazem compreender a onipotência do Criador, sua grandeza, sua justiça, sua bondade e sua misericórdia infinita, colocando-nos assim na deliciosa necessidade de praticar essa lei divina do amor e da caridade. Que sublime revelação nos dão, ensinando que esses divinos mensageiros, fazendo-nos progredir, progridem eles também, a fim de irem engrossar a falange sagrada dos espíritos perfeitos. Admirável e divina harmonia que nos mostra, ao mesmo tempo, a unidade em Deus e a solidariedade entre todas as criaturas, que nos mostra está sob a influência e o impulso dessa solidariedade, dessa simpatia, dessa reciprocidade, chamadas a subir e subindo, mas não sem passos falsos e sem quedas, nos seus primeiros ensaios, essa longa e alta escada espírita para, após haver percorrido todos os degraus,
chegar ao estado de simplicidade e de ignorância originais, a perfeição intelectual e moral, e por essa perfeição a Deus. A admirável e divina harmonia que nos mostra esta grande divisão da inferioridade e da superioridade, pela distinção dos mundos, que são lugares de exílio, onde tudo são provas ou expiações, e dos mundos superiores, morada dos bons espíritos, onde estes não têm mais senão que progredir para o bem. Bem compreendida, a reencarnação ensina aos homens que aqui se acham no lugar de passagem, onde são livres de não mais voltar, se para tanto fizerem o que é necessário, que o poder, as riquezas, as dignidades, a ciência, não lhes são dados senão a título de provas e como meio de progredir para o bem. Que eles não estão em suas mãos, senão como um depósito e um instrumento para a prática da lei do amor e da caridade. Que o mendigo que passa ao lado de um grão-senhor é seu irmão perante Deus, e talvez o tenha sido perante os homens. Que talvez ele tenha sido rico e poderoso. Se agora ele se acha numa condição obscura e miserável, é por ter falido as suas terríveis provas. Lembrando assim aquela palavra célebre: do ponto de vista das condições sociais, há apenas um passo do Capitólio à rocha Tarpeia. Mas com a diferença de que, pela reencarnação, o espírito se ergue de sua queda e pode, depois de haver remontado ao Capitólio, lançar-se de seu pico às regiões celestes, morada esplêndida dos bons espíritos. A reencarnação, ao ensinar aos homens, segundo a admirável expressão de Platão, que não há rei que não descenda de um pastor, nem pastor que não descenda de um rei, apaga todas as vaidades terrenas, liberta do culto material e nivela moralmente todas as condições sociais. Ela constitui a igualdade, a fraternidade entre os homens, como para os espíritos, em Deus e diante de Deus. E a liberdade que sem a lei do amor é da caridade não passa de mentira e de utopia, como lo dizia ultimamente o espírito Washington. Em seu conjunto, o espiritismo vem dar aos homens a unidade e a verdade em todo o progresso intelectual e moral, grande e sublime empreendimento do qual não passamos de apóstolos muito humildes. Adeus, meu caro senhor. Após 3 meses de silêncio, eu vos fastigo com uma carta muito longa. Respondei quando puderdes e quiserdes. Eu me proporia fazer uma viagem a Paris para ter o prazer de vos conhecer pessoalmente, de fraternalmente vos apertar a mão. Minha saúde a isto se opõe no momento. Podeis fazer dessa carta o uso que achardes conveniente. Eu me honro de ser declaradamente e publicamente espírita. Ele é um americano, né? Com certeza mora em Washington, né? Uma curiosidade que uma vez eu estava fazendo um estudo e aí me veio aquele estalo, né? Será que os pais da América, né? Washington, como é que é? Esqueci o nome deles todos, que criaram o país, né, dos Estados Unidos, que eles tinham muitas ideias na época e trocavam e bebiam muito na fonte do iluminismo, né? Será que eles tinham conhecimento mesmo? Aí eu perguntei para o Paulo, mandei um chat para ele. Aí o Paulo me disse que, com certeza, que na biblioteca de Washington, lá nos Estados Unidos, tinha inúmeras obras espiritualistas racionais, que ele é um grande estudioso do espiritualismo racional, e de muitos desses caras. Ou seja, a América foi formada realmente em cima das ideias
do espiritualismo racional, as ideias de igualdade que nasceram na França naquela época. Eles bebiam muito nessa fonte, né? Que você até hoje vai lá e você vê os livros dos caras. Eles liam no francês, é óbvio, né? Não tinha tradução naquela época. Eles liam, vários deles liam, né? Franklin, esqueci o nome dos caras, me fugiu. Todos eles tinham esse conhecimento, né? Bem interessante, né? Você vê como as ideias revolucionam o mundo, né? Literalmente, né? Algum ponto, alguma coisa aí? Não? Tranquilo? Então vamos em frente. Rostand era, então, destacado advogado em Bordeaux, onde também presidira a Ordem dos Advogados, fato que contribuiu para que Kardec publicasse a carta, já que não houvera publicado a primeira, pois tratava-se de mais uma pessoa de destaque na sociedade a se interessar pelo espiritismo. Depois dessa mais 4 vezes apenas, Rostand aparece na Revista Espírita. A primeira quando Kardec noticia o recebimento de os 4 evangelhos, em junho de 1866, e tece seus primeiros comentários a respeito dessa que era e ainda é a principal obra de defesa da doutrina do corpo fluídico de Jesus. A segunda vez, já no ano seguinte, em 67, quando uma ligeira correspondência sua é publicada a seu pedido, para retificar um erro de revisão cometido em sua obra Os 4 Evangelhos. Além desses aparecimentos, Rostand é citado no discurso do Dr. Boucher de Vitrailles, realizado quando Kardec visitou, em 1861, a cidade de Bordeaux, no qual destaca a participação do advogado na conversão dele, Boucher, ao espiritismo, e num artigo extraído da Soleil, publicação não espírita, em que o autor tece críticas ao espiritismo e cita um tanto irônico a obra Os 4 Evangelhos. Esse artigo está inserido na edição de setembro de 66 da revista. Há, portanto, um hiato entre a publicação da segunda carta e a notícia do aparecimento do livro apresentado por Rostand, hiato de cerca de 5 anos, durante o qual o nome de Rostand desaparece do principal órgão espírita, criado e publicado por Kardec. Isso não significa, contudo, que Kardec deixara e ficara à distância do que pensava e realizava o advogado de Bordeaux, uma vez que sua correspondência com Sabot, com Lyon e outros espíritas do seu círculo de relacionamento permanecia e que agora começam a surgir nas cartas de Kardec recuperadas. Ok, então vamos ler sobre Collignon, né? Que era médium que trouxe os 4 evangelhos. Algum ponto aí? Alguém quer comentar alguma coisa? Assim como Rostand, as aparições da médium Émile Collignon na Revista Espírita são poucas. Em 1862, escrevem de Bordeaux ao codificador. Não há menção do missivista, narrado a tentativa realizada por um padre para impedir que certa senhora católica viesse a acreditar no espiritismo. Essa senhora era exatamente a genitora da médium, Émile Collignon, que por sua vez escreve ao padre, rebatendo de forma bastante segura. A carta da médium foi publicada na Revista Espírita, na sua edição de maio de 1862. A partir daí, Émile Collignon aparece algumas outras vezes na revista, com a publicação de mensagens mediúnicas por ela recebidas. Em 1864, mês de junho, Kardec fala do aparecimento do opúsculo intitulado Conselhos às Mães de Família, por ela psicografado, e diz que tem a satisfação de aprovar esse trabalho sem reservas. Pelo estilo simples, claro, conciso, sem ênfase nem palavras para encher vazios de sentido. No ano seguinte, Kardec informa com satisfação o aparecimento de um novo opúsculo, Palestras Familiares sobre o Espiritismo, também da médium.
Posteriormente, em 1866, ela retorna, agora como responsável mediúnica por os 4 evangelhos, para depois não mais aparecer enquanto, sob a direção do codificador, esteve a Revista Espírita. É certo, porém, que a senhora Collignon manteve algumas correspondências com Kardec, antes mesmo de completar sua atividade na recepção de os 4 evangelhos, especialmente para tomar conselhos com o codificador sobre dúvidas diversas, inclusive na atividade mediúnica, conforme documentos hoje disponíveis no CEDOR FEAL, integrando o acervo Canuto de Abreu. Collignon, 2 cartas inéditas. Cabe agora trazer ao conhecimento público 2 importantes documentos dos inúmeros que estão em poder do CEDOR FEAL. Trata-se o primeiro de uma correspondência datada de 21 de junho de 1864, na qual Kardec responde a uma consulta da senhora Collignon, do dia 1º daquele mesmo mês. Repare-se que Collignon recorria a Kardec para tirar dúvidas doutrinárias e não a Rostang. Os 4 evangelhos seriam lançados cerca de 2 anos após. Repare-se ainda que, embora ela estivesse a serviço de Rostang por essa ocasião, não há nenhuma menção a ele ou ao trabalho que ele realizava. Se a recepção mediúnica de Collignon então já houvesse cessado e todo o texto correspondência estivesse nas mãos de Rostang, ainda assim poderia a médium mencionar o assunto. Se Rostang estava relacionando-se com ela, também. Mas nesse aspecto o silêncio é total. Por não tocar no assunto, o que faria se houvesse alguma menção na carta da senhora Collignon? Fica patente que Kardec nada sabe a respeito do que se passa com ela e Rostang. Correto? Não. Kardec e Collignon eram dotados de uma educação tal que muito dificilmente tomariam a iniciativa de entrar em detalhes constrangedores. Ocorre que, apesar disso, os 2 estavam em permanente troca de correspondência, e não seria de estranhar que Collignon desse informações sobre a sua relação com Rostang. O tema da carta de Collignon é a proximidade da desencarnação de sua mãe, que estava bastante doente. Tinha a médium dúvidas sobre como conduzir as cerimônias de sepultamento do corpo e pensava em reduzir tudo ao estritamente necessário, sem pompa nenhuma, tudo em nome da sua condição de espírita. Vejamos esse primeiro trecho em tradução de Canuto de Abreu. Uma vez que a senhora pede meu conselho na grave circunstância de que me fala, direi de modo bem positivo que ainda não chegou o tempo de se fazer uma demonstração ostensiva dessa natureza em nome do Espiritismo. Isso teria graves inconvenientes e poderia produzir cenas desagradáveis que, em lugar de adiantar, retardaria as coisas. Poderia também lançar divisão em sua família, o que é preciso evitar. O verdadeiro espiritismo, a senhora sabe, está no coração e não nas demonstrações exteriores. Não se deve, até nova ordem, romper cara a cara com os usos adotados, sobretudo em casos como esse. Não creia que isso reuniria os indiferentes. Não, isso os afastaria, dando ao espiritismo um caráter de seita. Estamos no tempo em que é preciso ainda transigir com certos preconceitos sociais. A postura de Kardec... Tudo tranquilo, né? Ninguém quer comentar nada, né? Então tá. A postura de Kardec em relação à cerimônia de sepultamento é a da prudência e da tolerância, tendo em vista evitar consequências negativas à percepção da doutrina espírita, então com apenas 7 anos de vida. Vê-se que Collignon desejava ser leal aos novos conhecimentos trazidos pelo Espiritismo, que ela adotou, mas tinha dúvidas sobre como proceder. Daí recorrer a Kardec. O primeiro impulso é no sentido de agir contra as formalidades exteriores, próprias do dogmatismo,
Kardec, com os olhos além do momento presente, mira as repercussões que possam advir de uma percepção equivocada do agir espírita. Sua posição é: o espírita deve ter tolerância para com os preconceitos, demonstrando respeito às formalidades decorrentes da tradição e do dogmatismo religioso, sem que isso represente fraqueza ou falta de convicção. Era nesse sentido que aconselhava. E eu achei bem interessante essa parte, né? Quer dizer, né? Ele realmente... E eu acho interessante a preocupação dela, né? Quer dizer, ela era espírita, fervorosa, médium, não sei o quê, papapá. Fervorosa não é um bom termo, né? Mas ela era espírita, dedicada, médium, tudo, mas ainda estava presa, né? A toda uma vida de religiosa, né? Quer dizer, ainda estava presa, achando, não, qual seria o ritual para a gente fazer um enterro espírita, né? Qual que seria o ritual para você fazer um espírito? Ou então não vamos fazer nada que o católico faz, vamos fazer... Né? Quer dizer, ela ainda tava pensando nisso, né? Em definir um ritual pro espírita, talvez. Quando isso, na verdade, é mero ritual, né? Mera aparência. O Satiro, sabe o que eu pensei? Que a mãe dela não iria ser a primeira espírita a falecer, né? A E mãe que esse dela... motivo era bem torpe, era só uma maneira de manter o link com ele. Porque outros espíritas devem ter morrido, né? Sem cerimônia, ou com uma cerimônia simples. Eu Mas não era sei. como seria nos tempos de hoje uma desculpa para manter o link. Eu acho que não. Não vejo. Eu vejo Não, assim, eu vejo que... Primeiro, eu não entendi que a mãe dela era espírita, né? Acho que, não sei, era espírita. A mãe dela mandou uma carta. não. Ela fala Ela de estava uma preocupada. carta anterior que a mãe dela mandou para quem? Não era para um cara espírita, né? Não, ela, Colignon, era espírita, ela estava Sim. preocupada Mas a mãe se, dela, se, acho que se... não. A mãe dela era Ok. católica, eu Não, eu acho. não estou falando da mãe, eu estou falando Dela. da preocupação dela em fazer um velório, né, aos termos do espiritismo. Pois é, mas eu não vi isso como premeditado. Acho que é. Ela não É, precisaria disso, né? Eu acho que eu não, vi como é a cultura da pessoa, né? Quer dizer, você se acostuma a fazer alguma coisa a vida inteira e toda a sociedade faz, né? Não tem ninguém não fazendo. A primeira pergunta é: como é que eu faço? Eu não sei. Porque não tem ninguém fazendo nenhum enterro espírita. Até porque não existe um enterro espírita, né? A verdade é essa. Não existe o enterro espírita. Você faz o que você quiser. Enterra, faz festa, faz que nem em Nova Orleans, né? Chama o cara para fazer festa o dia inteiro, comer à vontade, beber um monte. Eu tive um amigo meu que fez isso, né? O pai dele gostava, ele fez uma baita de uma festa no Rio de Janeiro, durou o final de semana inteiro a festa. É verdade, no sítio dele. Foram mais de 400 pessoas. Falou, meu pai ia ficar muito feliz. Aí fez uma festa, enterrou, saiu do enterro direto pra festa. 2 dias de festa. Carne, tudo que o pai dele gostava. Tá valendo, né? Tá valendo. Né? Então, mas eu acho que não existe isso, né? E naquela época era muita novidade. Então eu acho que é normal, né? A pessoa agir dessa maneira. E para quem que você vai perguntar? Se eu conhecesse Kardec, eu mandava um zap para ele na mesma hora. Eu falei, Kardec, dá um toque aí, vem cá, você. O que eu faço agora? O que eu faço? Eu lembro no enterro do meu pai que vieram para cima de mim. Como é que é o enterro espírita? Eu falei, sei lá como é que é o enterro espírita. Meu pai é católico, né? Eu falei, sei lá, mas meu pai não era espírita, mas eu não sei como é que é o enterro espírita. Falei, enterra. Só o corpo que tá aí, né? Bota lá embaixo da terra, faz o que quiser. Aí eu sugeri que cremasse o corpo. Pra que eu fui sugerir? Aí meia hora depois a minha cunhada deu um chilique lá, que não se aguentou, porque ela é de Minas, é bastante católica e é proibido, né, pela igreja cremar. É proibido, é terminantemente proibido você cremar pela igreja. E ela deu um chilique lá que
criou um transtorno. Eu falei, olha, eu não tenho nada contra nem a favor, muito pelo contrário, faz o que quiser com o corpo. É o corpo do meu pai, você não é meu pai, não. Vocês estão muito impactados com isso, né? Isso no dia da morte do meu pai. Eu falei, isso é o corpo do meu pai. Meu pai já foi, já faz umas 8 horas que meu pai foi embora. Então ele não tá mais aí não, tá? Então faz o que você quiser. Eu acho que é mais fácil. Agora é o seguinte, se quiser enterrar, alguém assume aí, porque vai dar um trabalho desgraçado achar achar um túmulo, pagar todas as custas, porque é demorado isso. Entendeu? Aí o pessoal pensou, falei, eu tô fora. Falei assim, eu não vou abraçar, fazer o enterro, vocês fazem o enterro, eu sou a favor do que vocês quiserem. Aí ninguém quis o trabalho de fazer tudo, né? Todo mundo falou, não, vamos para a ideia original, que é cremar. Falei, pois é, até porque a cremação já está incluída. Não, estava tudo incluído no pacote dele, ele tinha tudo pago já. Estava tudo pago já. Ele só não tinha um túmulo. Entendeu? Aí eu teria que levar o corpo dele para Belo Horizonte. Mas estava tudo pago já, né? E ser enterrado com a família. Ele não se manifestou contra isso, assim. Nunca se importou com isso, mas estava tudo certo. Aí eu falei, tudo bem, só que vai dar trabalho para fazer isso. Então alguém assume. Que já está resolvido o problema, né? Aí nenhum irmão quis assumir, nem o marido dela, né? Que é meu irmão caçula. Aí, não, então vamos votar na família. Aí todo mundo, não, deixa como tá. Tá bom, então tá resolvido. Então vai ser cremado. Aí no dia seguinte foi cremado. Né? Foi cremado 2 dias depois, porque entrou na fila. Quando cremaram, a gente foi lá, pegou o negócio e aí meus irmãos levaram para Belo Horizonte. Levaram de avião para colocar no túmulo da família, que é mantido lá em Belo Horizonte, num cemitério. Aí tá bom, entendeu? Aí resolveu o problema, ou seja, antigamente esse apego era muito maior, hoje em dia não é, né? Hoje em dia você vê as pessoas, eu não sabia, muita gente não sabia dessa história, de que você não pode cremar na Igreja Católica. Tem que enterrar. Tem que pegar os restos e enterrar, jogar na terra. Eu falei, não sabia disso não. Como eu larguei, já tinha tempo a Igreja Católica, que eu tinha sido católico, mas paciência. Então, não sei, pode ser, mas eu acho que não. Acho que não vejo nenhuma segunda intenção nela e manter contato com ela. Não precisa. Não precisaria disso, né? É só escrever. Kardec era um homem tão educado, né? Eu acho que era tão atencioso, tão educado, que... não sei. Mas o que me chamou a atenção é o fato, né? Do apego da pessoa a rituais da época. Necessariamente não porque ela era católica, ela era espírita. A mãe era católica, né? Mas aí eu acho que Kardec foi muito ponderado, né? Vai dar um auê danado. Se tu fizer isso aí, vai dar um auê desnecessário, vai criar confusão até na família. Então, para que fazer isso? Concordo com ele. Né? Porque assim, é o nosso íntimo, né? Nós somos, o que vale é a intenção que está no íntimo da gente e não o que a gente faz exteriormente. Você pode fazer o que você quiser exteriormente, mas o motivo que você fez é o que está sendo visto, principalmente por nós mesmos, né? Eu sei porque eu fiz aquilo. Os outros não interessam, porque saibam que eu fiz assim ou fiz assado. É mera aparência. O que eu transpareci para os outros é aparência. O que os outros perceberam, mesmo que eu não tenha fingido nada, é aparência. Eles não têm como saber o que eu estou sentindo. Acho que essa é a visão que o espírita tem que ter. Não interessa o que o outro pensa, o que ele acha, isso é um problema dele. Entendeu? Se dentro de mim eu penso dessa maneira, eu penso e acabou. Mas você fez usando os rituais da Igreja Católica. Pode fazer como quiser. Entendeu? Não fiz para agradar ninguém. E eu sei disso. Eu fiz para não gerar polêmica. É uma saída, né? É uma saída aí. Tanto que pessoal, a impressão que eu fiquei é que minha cunhada queria dizer que eu estava criando problema para fazer um enterro espírita. Que eu sou o único espírita na família. Aí eu falei, você está enganada. Eu só sugeri, todo mundo aceitou, e aí eu tomei a providência, que estava escrito ali, que podia cremar.
tudo pago já, pode cremar. Eu falei, aí você poupa caixão, poupa um monte de coisa. Nossa, aí um custo Até a altíssimo de um passagem de velório. avião de um dos meus irmãos foi paga. Tava paga. Assim, Olha que aí o beleza. outro irmão a gente comprou, mas a passagem de um irmão já estava paga. Ou seja, ele podia pegar um avião para qualquer lugar que estava coberta pelo plano do meu pai, entendeu? E podia Nossa. enterrar, podia. Pega o caixão. Ah, pode pegar o caixão, botar dentro e levar para Belo Horizonte. Eu falei, ó, também pode. Tudo isso pode. Tá tudo pago. Só não Bota, tinha o botar no avião. terreno. Aí eu falei, ó, não sei se pode ir pro avião. Mas que eu sei que eles levam até Belo Horizonte, eles levam. Daqui Belo Horizonte é 6, 7 horas de viagem. Né? Quer dizer, de carro. Então eles vão levar para Belo Horizonte. O corpo do meu pai enterra lá. Aí o enterro vai ser lá. Aí toda a família tem que ir para lá, né? Se quiser ir no enterro, né? Todo mundo tem que ir para lá. Ah, se É ia dar custo uma da família, é confusão. custo da família. É, Aí eu não é mais do expliquei, falei, ó, pai. tudo isso é possível. O que vocês resolverem, eu não quero ferir suscetibilidade de ninguém, quem quiser. É, Resolva o que vocês quiserem. Só tem o seguinte, alguém vai assumir, pegar a frente e vai tocar esse enterro. Porque eu não vou para Belo Horizonte enterrar meu pai. Para mim não faz o menor sentido, entendeu? Não faz o menor sentido. Eu falei, eu vou para o enterro por consideração do meu filho, que quer ir no enterro, eu vou com ele, consideração da minha mãe, porque por mim eu não ia nem no enterro, para mim não tem o menor significado isso. Mas eu vou por respeito às pessoas que querem ir. Meu filho veio de Florianópolis, está aqui veio para o enterro do avô, né? Minha filha não veio porque não estava fora do país, então falei, eu vou por consideração de vocês, não porque agora, se for em Belo Horizonte, eu não vou para Belo Horizonte, mas isso é um problema meu, não é de vocês. Vocês pegam um avião e vão para Belo Horizonte. Vai a família para lá. Falei. Aí, só que aí ninguém quis abraçar, eu acho, não sei. Não contou muito aí o lado católico, não, da família. Ah, tá todo mundo já cremando. Eu falei, pois é. Ficava mais fácil, né? Se tivesse cremado Jesus, aí pegava, voltava. Aí já me conhece vocês, né? Eu tinha que soltar uma piada. Ah, minha cunhada ficou injuriada, coitada. Saiu batida pro quarto. Falei, pô. Eu não perdoo. Eu não perco o amigo, mas não perco a piada. Aí, vamos é em isso frente. aí. Nossa, tá certo. Mas assim, me chamou a atenção isso da Colignon tá preocupada com o ritual espírita. Qual seria o ritual espírita de enterro? Não tem. Não existe ritual nenhum Tem. espírita. Né? As orações são diferentes, não tem o padre, não tem a encomenda do corpo, né? A É uma oração coisa ela é muito íntima. simples. Você pode, inclusive. Eu É, gosto muito do Pai Nosso. Sempre é gostei. muito, é, Agora, eu uso o Pai Nosso em minhas orações, mas sempre. não sabe? Cada um faz. Não precisa nem ter. Faz uma oração. O que vale é o que está dentro de você, e não o que é falado pela boca, né? Ah, o católico, não sei lá na França, mas assim, tradicionalmente reza o terço também. Fazem a Reza. volta, volta e rezam um terço. É isso mesmo. Mas então, vamos em frente que não existe ritual. Nem naquela época Kardec dava importância para isso, né? Ele deu mais importância para a questão social, para não ofender ninguém, do que para a questão de qual é o rito para enterrar um espírita. Você primeiro separa a alma, entendeu? Você bota num canto e você joga no lixo o corpo. A alma, o que a gente faz com a alma? Vou lhe explicar, né, Rolim? Rolim se acaba de rir. Separa a alma. Mas a alma não está viva? Pois é mais fácil ainda. Pode sentar na cadeira ali, aí ela senta na cadeira, aí você cuida do corpo, vai como joga no lixo. Deve ser assim o ritual, né? Deve ser uma coisa assim. Aí não é muito legal, né? Então vamos em frente. É melhor não ter ritual. Vamos lá. Vou ler mais um pouquinho. O codificador prossegue. Creio, pois, dar-lhe parecer prudente, aconselhando-o a fazer as coisas de modo conveniente, embora sem fausto nem vã ostentação. Seus sentimentos são bastante louváveis, mas seriam mal interpretados. Seria bem diferente se a senhora, sua mãe, manifestasse, enquanto viva,
vontade formal de que a cerimônia fosse reduzida à mais simples expressão, caso em que seria preciso obedecer. Ninguém teria nada que dizer, porque a iniciativa não seria sua. Então, seria bom exemplo reservar para obras de caridade a soma que seria empregada em representação. O que a senhora pode fazer, e que eu veria com prazer, é, na participação fúnebre, dizer algumas palavras características sobre o ponto de vista espírita, no gênero do Havre, que relatei na Revista Espírita de março último, página 88. Poder-se-ia formular assim ao término: rogamos a Deus Todo-Poderoso e Misericordioso e aos bons espíritos queiram acolhê-la favoravelmente e auxiliá-la no rápido desprendimento de sua alma. Não duvido que, face a esse convite, todos os bons espíritas se unissem em intenção, sem necessidade de se reunirem em número, e estou persuadido de que todos os de Bordeaux se julgarão no dever de a acompanhar até a última morada. Kardec tem extremo cuidado de não ferir suscetibilidades, de não dar motivos à sociedade de pôr-se em oposição à doutrina que se propunha, uma renovação em seus conceitos de espiritualidade. Não desejava alinhar-se com nenhum culto ou tipo de religião. Seus conselhos servem, sem dúvida, para os dias atuais, em que novos e velhos adeptos vivem aqui e ali situações semelhantes a enfrentar, seja diretamente, seja por conta de amigos e familiares. Compreendendo que o Espiritismo não é religião, não tem por que seus adeptos se importarem em demonstrar de modo ostensivo seus preceitos nestas ocasiões, quando a sociedade ainda impõe a outrem comportamentos e conceitos, usos e costumes. Kardec finaliza sua resposta à senhora Collignon. Se ela pressentir o próximo fim, seria útil que ela soubesse ou que a senhora lhe lesse a prece que se encontra na Imitação do Evangelho, página 362. Como é provável que após o acontecimento ela se comunique com a senhora, ficar-lhe-ia muito grato se me enviasse o resultado. Seu todo atento, Kardec. PS. Ou então oremos pelo pronto restabelecimento de sua alma e para que Deus e os bons espíritos se dignem de acolhê-la favoravelmente. Em nota ao pé da tradução, Canuto de Abreu observa: a mãe da senhora Collignon faleceu em 17 de julho de 64, com o título de Suplemento ao capítulo de preces da Imitação do Evangelho. Kardec disse na Revista Espírita de 64, página 235, o Espiritismo é uma fé íntima, está no coração e não nos atos exteriores. Ele não prescreve nenhum que seja de natureza a escandalizar os que não compartilham a nossa crença. Recomenda, ao contrário, abstermos-nos deles por espírito de caridade e tolerância. Tá aí, né? Tá aí uma bela resposta. O aprendizado que é tirado dessa situação, né? Vamos em frente? Então tá aí a carta. O segundo documento é também uma carta na qual Kardec responde a médium sobre suas preocupações e dúvidas. E destaque-se, o tema central é o corpo de Jesus, que era a preocupação dela também, né? Que ela discordava da questão do corpo fluídico de Jesus, né? Ela não sentia a verdade no que ela estava escrevendo. A carta está datada de 31 de outubro de 63. Vamos analisá-la em suas partes, contando com a tradução de Canuto de Abreu, assim apresentado. Senhora de Collignon, cara senhora, apresso-me a responder-lhe a amável carta para agradecer-lhe os bons pensamentos e votos que teve a vontade de enviar-me no interesse da doutrina espírita. Verá pelo próximo número da Revista Espírita
que eles foram atendidos e que os bons espíritos me venham auxiliar da maneira mais evidente. Peço-lhe, pois, agradecer a eles e pedir-lhes que continuem a assistência como tem feito até hoje. Quanto à morte de Jesus, a senhora teve perfeitamente razão de não crer autêntica essa história. Há, entretanto, mais verdade nessa maneira de encarar a questão do que na teoria de Aegídius Iunius. Vamos ver quem é esse cara? 12. Nota 12. Aegídius Iuni, o Velho, 21 de dezembro de 1550, em Winneden, 4 de abril de 63, em Wittenberg, de 1603, né? Era um teólogo luterano da tradição escolástica luterana e pai de Nicolaus Iunius. Não me diz muita coisa. Se é para você, ajuda aí. Ou seja, há, entretanto, mais verdade nessa maneira de encarar a questão do que na teoria de Aegídius Iunius, que é evidentemente falsa. Não seria possível entrar nesse momento e por meio de correspondência na explicação completa dessa questão, que será ulteriormente tratada quando vier o seu tempo, com todos os desenvolvimentos que ela comporta. Eu a induzo a ter paciência, virtude que lhe deve ser fácil. Para este momento, há coisas mais essenciais que devem preocupar os verdadeiros espíritas. É fazer compreender a parte moral do espiritismo, pois não é a revelação de tal ou qual fato que tornará melhores os homens. Certas revelações prematuras teriam mesmo inconvenientes. É por isso que os espíritos aguardam um momento oportuno antes de fazê-las. Fique segura, turma, de uma coisa. Quando eles não estão de acordo sobre certos pontos, é que o momento de esclarecê-los ainda não veio. Veja, ao contrário, que há concordância para todas as verdades fundamentais cujo conhecimento é essencial. A questão que a preocupa não é desse número, como outras, ela virá ao seu tempo. Terei prazer em acender ao desejo da senhora sua filha para aumentar-lhe a coleção de selos postais. Confesso-lhe, desde a visita do Sr. Merrick, perdemos isso um pouco de vista. Neste momento de passagem, de um ano para o outro, estamos tão ocupados, minha mulher e eu, que não poderemos fazer a triagem necessária. Deixo, pois, a remessa para a primeira quinzena de janeiro. Se a senhora quiser ter a gentileza de permitir-me, encantado de poder fazer algo que lhe seja agradável e à sua filha, a quem peço também, à senhora e ao senhor Collignon, que aceitem a expressão de minha sincera dedicação. PS. Minha mulher, sensibilizada pela sua lembrança, comigo desejamos para a senhora tudo quanto a possa fazer feliz neste e no outro mundo. Está aí a carta. Como se nota, a carta de Kardec a médium Collignon, da importância histórica, apresenta-se divididas em 3 partes. A primeira, em que o codificador agradece pelos bons pensamentos e os votos no interesse da doutrina espírita, bem como pelo agradecimento aos espíritos pelo apoio que têm recebido, sugerindo que a missiva de Collignon, objeto dessa resposta, trouxe-lhe de parte dos espíritos que ela intermedia palavras otimistas. A segunda parte diz respeito a questões que preocupavam a médium, diretamente ligadas ao corpo de Jesus. Refere-se, portanto, à tese do corpo fluídico, que nessas alturas já estava sendo desenvolvida por Rustang, depois de ser pela médium recebida. As palavras de Kardec são diretas. A senhora teve perfeitamente razão de não crer autêntica essa história. Isso evidencia que Kardec já estava diante do fato cerca de 3 anos antes da obra de Rustang vir a público. Portanto, quando ela é publicada em 1866,
não lhe pega de surpresa. Se Collignon vai manter-se convicta contrariamente à tese, isso se deve em boa medida a essas conversas e orientações de Kardec, que lhe disse mais. Há, entretanto, mais verdade nessa maneira de encarar a questão do que na teoria de Aegius Iunius, que é evidentemente falsa. Ou seja, Kardec está estimulando Collignon a manter-se à parte da crença. O momento de tratar do assunto não é oportuno, segundo Kardec. É uma análise profunda. E uma análise profunda nem mesmo cabe no espaço de uma correspondência. Mas não é só. Para este momento há coisas mais essenciais que devem preocupar os verdadeiros espíritas. É fazer compreender a parte moral do espiritismo, pois não é a revelação de tal ou qual fato que tornará melhores os homens. Afirma de forma peremptória Kardec. Outra afirmação dele não deve passar desapercebida. É a que diz respeito a revelações e concordâncias. Diz ele, certas revelações prematuras teriam mesmo inconvenientes. É por isso que os espíritos aguardam um momento oportuno antes de fazê-las. Veja-se que o desejo de receber revelações dos espíritos permeia de forma intensa as ações e também os desejos dos adeptos de Rustang ao longo do tempo, em França e no Brasil, como está presente ostensivamente na obra. Os quatro evangelhos, e surgirá de maneira destacada entre membros dos grupos de estudo das ideias rustanguistas, entre os quais está o Grupo Saião no Brasil, objeto de estudo do próximo capítulo. Estes desejavam ardentemente produzir obras mediúnicas contendo revelações, na linha das fracassadas teses de os quatro evangelhos. É que Rustang havia previsto que os quatro evangelhos era apenas o início de uma obra que se desdobraria no futuro, com outras revelações da revelação. Sobre isso, o entendimento entre os adeptos de Rustang é diverso e conflitante. Há quem diga que tais complementos já se realizaram, enquanto outros ainda esperam que ocorram. O grupo do Saião, no Rio de Janeiro, tinha a esperança de participar com novas revelações, havendo inclusive um projeto para isso. Alguns chegam a dizer que o livro Elucidações Evangélicas de Saião é um desses livros complementares. Ver capítulo 3, Grupo Saião, o Rustanguismo brasileiro. Por fim, Kardec tranquiliza a médium dizendo: a questão que a preocupa não é desse número, como outras, ela virá a seu tempo. Relembre-se que Kardec, ao fazer a resenha sobre o lançamento de Os Quatro Evangelhos na Revista Espírita, de novembro de 1866, vai usar desse mesmo argumento, repetindo o que disse a Collignon nessa carta. Ou seja, abordaria com mais precisão a questão central do corpo fluídico e o fez, de fato, em A Gênese, lançada em 1868. Nessa época, O Céu e o Inferno foi lançado quanto? 66, né? Não, 65? Sabe aí alguém? Essas questões morais que ele citou, acho que diz respeito ao lançamento do Céu e Inferno, né? Acho que é 64, uma coisa assim. Eu tenho aqui em algum lugar. Não. Espera aí que eu já digo. Eu tenho aqui em ordem. Eu tenho aqui as obras todas em ordem cronológica. Cadê? Biblioteca Allan Kardec. Está aqui. 1800 Gênesis 1865 Céu e Inferno. Então ele não estava ainda, não devia estar trabalhando, né? Em 63 ele não estava ainda trabalhando, ele devia estar lidando ainda com, deixa eu ver, o Evangelho, né? O Evangelho foi em 64. Logo depois saiu o Céu e o Inferno em 65.
Os dois abordam questões morais, né? A terceira parte da carta mostra um Kardec sensível a pequenas gentilezas, sem demonstrar qualquer tipo de descontamento, por usar de seu tempo para coisas singelas do dia a dia dos seres humanos. Embora cheio de compromissos no interesse da doutrina, ele ainda se coloca à disposição para ajudar a filha de Collignon em sua coleção de selos. Este Kardec humano e sensível é aquele que um dia aparecerá em biografias a serem obrigatoriamente feitas, de modo a mostrar o homem por inteiro em sua condição humana. Tranquilo? Isso acabou. Collignon acabou, não tem mais nada. Ô, Satiro, o que mostra que o quanto ainda estamos nessa situação da Collignon, né? O fenomenologia, né? Esquecendo a base central, que é a parte moral da doutrina. Esse é um ponto muito forte, né? E até hoje a gente estava comentando disso de manhã no Céu e Inferno, que a gente começou a estudar o capítulo das penas futuras, né, do Espiritismo. E a gente estava comentando, e quinta-feira também, a gente comentou no estudo que eu faço no outro grupo da Revista Espírita. Eu tenho reparado muito, vou compartilhar com vocês, como tem muita gente que dá muito valor aos fenômenos, né? Aí você vê isso na literatura. Você vê, por exemplo, quando eu e a Ju fizemos segunda-feira, né, aquele surgimento do Espiritismo, uma das coisas que a gente teve preocupação, não sei se vocês repararam, mas nós não tocamos no aspecto das mesas girantes. Porque todo mundo do movimento espírita, quando você fala de surgimento do Espiritismo, todo mundo fala de mesas girantes. Isso. Inclusive sobre o aspecto científico de estudar o efeito. Mas não foi isso que fez surgir o Espiritismo. O que fez surgir foi o que a gente levantou lá. Toda uma época, um pensamento, ideias ultrapassadas, muita gente desejosa de ter uma resposta, de entender melhor o que vem depois. Foi aquilo, né, que está naquele artigo, reações, reações do espiritualismo, que a gente usou como base para a última segunda-feira, aquele artigo da Revista Espírita, que acho que de 58. É de 58. Então, assim, isso é que fez surgir o Espiritismo. E não essa história de mesas girantes, efeito. Isso era um auê, mas isso aí era uma coisa. Inclusive nos Estados Unidos teve muito mais, né? E aí você vê, por exemplo, eu tenho um conhecido meu que ele é apegado ao aspecto científico. E ele estuda, é legal o trabalho dele, ele estuda profundamente o fenômeno. As irmãs Fox, sabe? Os fenômenos da mediunidade, do espiritismo, mas eu nunca vi ele trabalhar a verdadeira ciência do espiritismo, né? Que na verdade a gente não conhecia, não estou falando mal dele, estou só dizendo que isso está permeado em todo o movimento espírita, né? E as pessoas têm interesse. Você vai... eu não tenho frequentado mais centro espírita, né? Mas assim, uma hora dessa eu vou entrar numa livraria que tem bastante coisa espírita, porque eles botam o que o pessoal quer comprar, né? Eu vou dar uma geral, só para ver quais são os livros que eles estão comprando. Entendeu? Quais são os livros? Mas deve ter muita coisa em cima de fenômeno. E os romances nada mais são que exaltação dos fenômenos, se você for ler. Isso. Os romances, eles falam do efeito sobrenatural. Que, nenhum espírito devia achar, isso é normal. Entendeu? Quer dizer, é uma coisa... Mas não, cara... Não, isso é fantástico. Isso me chamou a atenção porque eu estava estudando justamente um capítulo do dezembro, primeiro artigo, de dezembro de 58, que é aparições. Lembra que a gente estudou sobre... Não aparições, a gente não usou esse termo. E aí eu achei uma coisa que eu nunca tinha visto antes, mas que eu sei que é possível de acontecer. Mas tinha lá um relato, estamos vendo até se a gente acha o artigo. Kardec promete que vai trazer o artigo.
Que é basicamente o seguinte, ele falando de aparições, nesse artigo, ele chega e comenta assim, temos relato de uma família cuja filha de 10, 11 anos de idade convive com um espírito da mesma idade, adolescente. Até aí tudo bem, né? Mas o convive, ele fala assim, e esse espírito é visto por todos, se materializa, é visto por todos, convive na casa, pega coisas, traz, atende as pessoas e as visitas, e inclusive, o termo não é esse, vai na mercearia e paga as coisas que ele compra. Tá bom pra você? Aí ele acaba o parágrafo, é um parágrafo. Ele acaba o parágrafo dizendo que em breve escreveremos, não é de Paris, o cara é de outra, é um médium de outro local. Em breve escreveremos esse processo todo. Né? Que é aquela questão, é tão materializado que o espírito vivia com a família. Os amigos vinham, os parentes vinham, as pessoas vinham. O espírito saía de casa, ia na venda, comprava, pagava e voltava para casa. Quer dizer, tá bom, né? Acho que tá legal, né? Para você. Ou seja, se você gosta de efeito, isso aí é um prato cheio. Né? Quer dizer, mas não é efetivamente o principal do espiritismo, né? A fenomenologia, né? Aí, essa abordagem que ele fala aqui, desse apego de Saião, dos seguidores de Rustang, ao fenômeno, ao fantástico, ao sobrenatural, ao sigam-me porque eu conheço Jesus. E, né, Jesus fala comigo e por aí afora, né? Aí é triste, né? Mas espero que eles já estejam começando o caminho de recuperação, né? Dá tempo, né? Dá tempo. São 5 e 7 ainda. Mais sobre Sabor. Vamos lá, ler um pouquinho mais. Anteriores ao primeiro contato com Rustang, pois tiveram início alguns meses atrás, as relações de Kardec com Sabor mantiveram sempre um tom de confiança e cordialidade. A seguir, reunimos algumas correspondências de Kardec que se relacionam diretamente ou indiretamente ao seu amigo Sabor, as quais têm grande importância para a história do Espiritismo. Em 2 de abril de 1862, cerca de 5 meses após a visita a Bordeaux, Kardec demonstra a Sabor sua satisfação pelo interesse dos espíritas de contarem com seu retorno àquela cidade. Mas pondera que, quando isso ocorrer, deseja que sua recepção seja o mais simples possível, sem nenhuma pompa, nem banquetes, reafirmando que sua maior satisfação se dará na forma da constatação de que impera entre todos uma verdadeira união fraternal. A essa altura, o distanciamento entre Rustang e Sabor havia aumentado e Kardec ainda guardava a insatisfação de saber que o rompimento entre os dois era uma marca do orgulho que dividia, em lugar da concordância que deveria unir. Eis a carta. Meu caro senhor Sabor, eu estou muito sensibilizado ante o desejo que veio até mim de um grande número de espíritas de Bordeaux, de me ver este ano entre eles. Se nenhum obstáculo imprevisto se opor, eu estou sempre na intenção de lhes fazer uma pequena visita, que seria apenas para lhe agradecer sua bondade do ano anterior. Mas eu vos serei muito reconhecido se lhe fizer ver que eu desejo que não haja banquete. Eu não irei estar entre eles para me exibir, o que não convém ao meu caráter, nem a meus princípios, nem a minhas atitudes, mas para instruções àqueles que creem haver necessidade, e com os que serei honrado em que me ocupar. Alguns gentilmente deram à minha visita o nome de visita pastoral. Eu não desejo que ela tenha outro caráter. Acredite que eu fico por demais honrado com uma franca e cordial acolhida, na forma mais simples, que com uma recepção cerimoniosa. O que fica de um banquete?
uma satisfação do amor próprio que não pode tocar um verdadeiro espírita. Fora disso, nada além de uma despesa que seria melhor empregada em aliviar infortúnios. Contribui com a minha intenção. Se vós desejais e vós me permitir juntar o meu ao bolo, mas, em lugar de comer dinheiro, ele serve para dar de comer aos que faltam o necessário. Em seguida será uma verdadeira festa, porque será uma festa do coração e não do estômago. O maior prazer que os espíritos podem me proporcionar é de me dar o espetáculo de uma sincera união fraternal. Que eu veja em todos os lugares a paz e a concórdia, reinando na grande família. Que cada um deixe de lado as vãs suscetibilidades, as rivalidades pueris, filhas do orgulho, que todos tenham um único objetivo, o triunfo e a propagação da doutrina, e que todos concorram com zelo, perseverança e abnegação de todo interesse, e de todo vão personalismo. Eis aí o que me encherá de alegria e me fará sair da minha estadia em Bordeaux com a mais doce e a mais agradável lembrança. Tem uma nota aqui. Carta publicada na edição do mês de setembro de 62 da Revista Espírita. Há que se notar o seguinte: caso não houvesse nenhuma ocorrência ou constatação de conflitos entre os bordaleses, certamente Kardec não se utilizaria de um tom tão severo para se referir ao seu retorno e às condições que considera ideais para lá estar. Nota 14. Esta segunda viagem a Bordeaux está noticiada na Revista Espírita de novembro de 62 e está registrada no livro Viagem Espírita em 62. Allan Kardec. Na primeira vez, foi-lhe oferecido um grande banquete, do qual participou e apresentou seu discurso. Mas também viveu momentos de insatisfação por conta do conhecimento que tinha do afastamento de Rustang do grupo de Sabot. Afinal, fora ele, Kardec, que apresentou um ao outro. Na carta em que Rustang, em vão, tentou demover Kardec daquela primeira viagem, ficou clara a posição conflituosa que deixou Kardec insatisfeito. Restou-lhe tocar no assunto de modo educado, mais incisivo, traçando as condições que lhe pareceram as mais dignas para um retorno. Sabia ele, certamente, que Rustang continuava afastado. Uma quase ruptura. No começo de 1862, mais exatamente no dia 8 de fevereiro, Allan Kardec viu-se obrigado a escrever para o Sr. Sabot a respeito de uma publicação que houvera feito na Revista Espírita, na qual defendeu a maior difusão possível da filosofia espírita, o que implica compreender que, em lugar de publicações localizadas, quanto possível as boas obras deveriam ganhar o espaço dos veículos de maior penetração na sociedade. O fato é que Sabot recebeu essa publicação como se fosse uma crítica à sua ideia de publicar em Bordeaux algumas das mensagens mediúnicas de que era portador, e em função disso havia escrito a Kardec. É esta a razão pela qual Kardec enviou-lhe a seguinte correspondência. Apresso-me a responder que a carta sobre a publicação de suas comunicações espíritas, no artigo que inseri na Revista Espírita a respeito do modo de publicidade, fiz ressaltar os inconvenientes das publicações isoladas, no próprio interesse da propaganda, pois a mim parece preferível que as boas coisas sejam difundidas por toda a parte, a ficarem limitadas a uma só localidade. Visto como o senhor não é do mesmo parecer, nada mais tenho a dizer, senão que deve ficar bem entendido que não tenho a pretensão de impor a minha opinião, nem mesmo àqueles que me querem gentilmente considerar como chefe da doutrina espírita. Assim sendo, faça como o senhor acha que deve. Essa é uma carta
pro Sabor, né? Tá certo. Queremos fundar uma publicação em grande escala, que por sua natureza, pelos cuidados de um editor conhecido e inteligente e pelos meios especiais de propaganda, suprisse a penúria dos recursos pessoais e contribuísse para difundir por todos os países o ensinamento dos espíritos. Pois esse ensinamento não é dado para um indivíduo, para uma cidade, para uma província ou para um país, mas para o mundo inteiro. Seremos gratos aos médiuns que queiram trazer sua pedra ao edifício, mas ninguém é forçado a isso. E os que quiserem isolar-se e agir só de seu lado são perfeitamente livres para fazê-lo. Lastimamos não ver na referenda à publicação a cidade de Bordeaux. De conformidade com a decisão que o senhor acaba de tomar, não me sinto mais com o direito de publicar na Revista Espírita as comunicações que o senhor costuma me enviar. Doravante, pois, não mais figurarão nela. Todavia, a publicidade que tenho dado até hoje a essas comunicações não é, penso eu, estranha ao desenvolvimento do espiritismo em Bordeaux. Contribui para colocar, na opinião, essa cidade no rol das primeiras cidades espíritas. Isso é sempre para mim uma grande satisfação. Eu havia reservado certo número dessas comunicações para os meus meios de execução, mas digo que Deus leva em conta o que cada um faz dentro do limite de suas faculdades, e não pede mais do que isso. Os apóstolos tinham ainda menos do que nós em meios materiais, e nem por isso deixaram de revolucionar o mundo, e só tiveram mais mérito por essa escassez. Aqueles que Deus não vê com agrado são os que têm os meios de fazer e não fazem. É preciso lastimá-los e não os invejar, tendo em vista que aquilo que Deus quer que seja, será sempre. Adeus, meu caro senhor, creia-me sempre, seu sincero amigo e atento Allan Kardec. Queria apresentar meus afetuosos cumprimentos à senhora Casé-Major. Pô, deu um pito legal no cara, hein? Né? Isso. Deu uma chamada. Chamou na chincha ali mesmo, né? O cara. Vamos ver se o cara fez alguma coisa, né? Nota de Canuto de Abreu, cópia carbônica com assinatura. Plano de uma publicação especial. Peraí. Nota de Canuto de Abreu, cópia carbônica com assinatura. O plano de uma publicação especial das comunicações espíritas foi apresentado na Revista Espírita de 62, página 12. Depois de examinar os 3 sistemas que poderiam ser usados. Primeiro, publicações periódicas locais. Segundo, publicações locais não periódicas. Terceiro, publicações individuais dos médiuns. Kardec julgou os 3 inconvenientes e mostrou a vantagem de adotar o projeto de Didier, que era criar um periódico intitulado Biblioteca do Mundo Invisível, dividido em partes com títulos especiais. É uma publicação coletiva, mas sem solidariedade entre os produtores, cada um escrevendo por sua própria responsabilidade, apenas aproveitando a publicidade comum. A carta de Kardec a Sabor teve resultado positivo. Apenas 2 dias depois, ou seja, a 10 de fevereiro de 62, Kardec volta a escrever para Sabor em resposta à nova carta recebida. Seus termos mostram que o assunto em pauta era o mesmo, e Kardec busca tranquilizar o seu amigo quanto à estima que nutria por ele e oferece-lhe maiores explicações sobre a questão do plano especial de comunicações espíritas. Vejamos. Meu caro senhor Sabor, apresso-me em responder-lhe para assegurar-lhe que jamais a minha boa vontade e afeição se esfriaria a seu respeito um só instante. Aprendi bastante a estimá-lo e aprecio muito bem seu zelo e sua dedicação à causa do espiritismo, para duvidar um só momento disso. Fique bem certo de que, mesmo quando houvesse persistido em seu projeto de agir separadamente, eu não deixaria de ter pelo senhor a mais sincera amizade. Tenho por princípio não impor minhas opiniões a ninguém.
Contento-me de emitir e desenvolver minhas ideias, deixando a cada um aceitá-las ou rejeitá-las, segundo as ache boas ou más. Minha carta foi uma consequência desse princípio, e estou consternado pelo aborrecimento que ela lhe causou. Meu fito era unicamente deixar-lhe inteira liberdade de ação, e desejo que, renunciando aos seus projetos, o senhor não faça por pessoal condescendência, mas pela convicção que pode haver mais utilidade em agir de outro modo. Ignoro, como o senhor, o número de comunicações que será preciso para formar o volume, mas creio que já temos o suficiente. Envie sempre o que quiser. Se houver muitas, não nos atrapalharão, pois certamente se suprimirão algumas por ser preciso fazer uma escolha. Quanto aos retoques, sou eu que me encarrego disso. O que importa, segundo eu, é que o nome de Bordeaux figure na constelação. Nada se oporá a que o senhor faça com elas depois que forem publicadas e com outras novas, um pequeno repositório particular conforme o seu projeto. É útil copiar as que forem publicadas na Revista Espírita, pois as que temos e basta recortá-las. Não deve se inquietar com aquelas que conto pôr em minha obra particular. É uma escolha que somente eu posso fazer, para ver as que podem ser apropriadas ao assunto. Dessa forma, como o caro amigo vê, tudo se pode arranjar pelo melhor modo. Então vamos lá. Em junho de 63, Sabot aparece na Revista Espírita como missivista, comunicando interessante fato a Kardec. O que é missivista, hein? Nesse tema, pessoa que leva ou escreve missivas, missivo, que se envia, que se arremessa ou despede. Não estou entendendo, vou ver outro dicionário. Como missivista, comunicando interessante fato a Kardec. A Academia dos Jogos Florais de Toulouse vinha de premiar em primeiro lugar uma fábula mediúnica. E em segundo lugar, na condição de destaque por menção honrosa, também uma outra fábula mediúnica. As peças disputaram a premiação com nada menos do que 68 concorrentes e foram inscritas no conhecido certame pelo presidente honorário da Sociedade Espírita de Bordeaux, Sr. Jobert, o qual havia recebido tais fábulas do seu espírito familiar. Sabot foi a Toulouse com uma comitiva da sociedade, a fim de testemunhar de perto e prestigiar o Sr. Jobert no recebimento do prêmio. As fábulas, tendo por título O Leão e o Corvo e O Osso para Roer, estão reproduzidas naquele número da Revista Espírita. Embora não tenha sido declinado na notícia os nomes dos participantes da comitiva que acompanhou Sabot a Toulouse, Rostand não foi um deles, pois, afastado do antigo amigo, estava na ocasião em processo de preparação da obra que daria a público cerca de 3 anos depois, os 4 Evangelhos. Imitação do Evangelho. Em prosseguimento aos contatos com Sabot, Kardec escreve-lhe nova carta datada de 31 de dezembro de 63, na qual reafirma seus afetos por ele e informa sobre o próximo lançamento do livro, Imitação do Evangelho, segundo o Espiritismo, título que posteriormente, como se sabe, será alterado para O Evangelho segundo o Espiritismo. Eis a correspondência na tradução de Canuto de Abreu. Meu caro Sr. Sabot, suas bondosas palavras são tanto mais preciosas quanto conheço a sinceridade delas. Fique certo de que, de minha parte, o abranjo em meus votos mais ardentes, bem como todos os que lhe são caros, grandes e pequenos, vale dizer o meu bom amigo Joseph e o meu caro afilhado Hippolyte, do qual, se não sou padrinho de fato, sou de coração, como eu lhe disse. Evoco sobre ele a proteção dos bons espíritos e a bênção dos céus.
Por que não me fala dele em suas cartas? Duvidaria da afeição que nutro por ele? Seria injusto? Queria, pois, abraçá-lo por mim e por minha mulher. Quanto ao Senhor, caro amigo, fique também certo de que lhe aprecio o zelo e a dedicação pela razão, mesmo das dificuldades que se apresentam em seu caminho. Portanto, não se desencoraje, porque o dia da justiça virá, e tenho motivo para crer que não está distante. Se o julgo por certos indícios que se percebem melhor de longe que de perto. Não lhe posso dizer mais a respeito, porém peço aos bons espíritos para lhe inspirar o que for melhor, segundo as circunstâncias. Recebi vai para alguns dias a amabilíssima carta do Sr. Joubert, na qual encontro a confirmação de tudo quanto o Senhor me diz dele e das excelentes disposições que ele tem. Vejo com prazer que a influência dele principia a produzir seus frutos na região em que ele vive. Minha nova obra está no prelo, aparecerá em fevereiro e isso não aumenta pouco meu trabalho. Como o senhor bem pensará, os espíritos dizem que ela está chamada a produzir certa sensação, e me fala a respeito dela em vários grupos. Será um passo a mais para a frente, o qual será brevemente seguido de outro passo, porque entramos numa nova fase do espiritismo. Tem uma nota aqui, né? O nome Hippolyte, em vez de Hippolyte, encontra-se em vários documentos de Kardec, até mesmo em seu testamento holográfico. A nova fase do espiritismo foi inaugurada com a obra Aí Anunciada, a imitação do Evangelho segundo o Espiritismo, que apareceu em fevereiro de 64. Interessante. Dei seu endereço a uma dama polonesa, senhora de Flory, Nepotowska, que segue para Tarbes. É uma excelente espírita, que recomendo à senhora de Kazemaju para uma comunicação que ela deseja e que o pouco tempo em que ela esteve em Paris não lhe permitiu obter. Minha mulher me incumbe de transmitir seus afetuosos cumprimentos ao senhor e a toda a sua família. Seu muito dedicado, Kardec. Vamos parar por aqui? Né? Então paramos aí. Tranquilo essa parte, né? Não teve nenhum... Sim. Não. Nada demais, não. Então tá bom. Não tem nenhuma dúvida, nenhum comentário. Então vamos em frente. Né? Bom sábado aos amigos aí. Obrigada por mais bom um descanso. estudo, final de semana. E ajuda o bolo na gente, né? Fazer o quê? Ela é uma pecadora. Não tem jeito mesmo. Vai pro inferno, cristão. É. Tchau. Tchau, tchau.